Olá pessoal, mais uma vez eu quero tratar com vocês de um assunto que você ainda não ouviu. Aliás, deveria mudar o nome da igreja, que eu imagino para o que você ainda não ouviu aí no púlpito da sua igreja. Pois bem, quero falar de Amaleque e seus descendentes, os Amalequitas. Muito bem, não há nenhum registro histórico nas enciclopédias, nos livros a respeito de Amaleque. Mas sabe-se pela própria Bíblia que Amaleque era neto de Esaú. Portanto, por incrível que pareça, Israel, que antes chamava-se Jacó, era o seu tio-avô. Então, apesar desse relacionamento familiar, vocês vejam o que é que aconteceu. Eu convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, verso 14, que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória, ou seja, para não esquecer, num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Muito bem. Por que Deus pediu para que Moisés fizesse até um registro desse tipo com relação a Amaleque? Vamos abrir a Bíblia também em Deuteronômio, no capítulo 25, e no verso 17 até o verso 19. Diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como veio ao encontro no caminho e te atacou pelas costas. Atacou os desfalecidos e cansados que iam após ti, quando estavas já abatido e afadigado, e Amaleque não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. E disse mais ainda: não te esqueças. É o único registro em que Deus pede a eliminação de um povo. E exatamente por quê? Quando Israel saiu do Egito e andou tantos quilômetros para chegar à terra prometida, quando Amaleque soube que Israel tinha saído do Egito e ia possuir a terra prometida, ou iam chegar a Canaã, Amaleque saiu de onde estava e andou cerca de 500 quilômetros para encontrar-se com Israel, como diz a Bíblia, pelas costas, atacá-lo ferozmente. E você pode ver o registro dessa batalha que houve entre Israel no deserto, sob o comando de Josué e Moisés, quando eles guerrearam contra Amaleque. Foi no momento de fragilidade e atacando pelas costas que Amaleque resolveu atacar Israel. E é por isso que Deus pediu a aniquilação de Amaleque. Bem, há alguns registros na Bíblia a respeito de Amaleque. Por exemplo, lembram-se de que Saul ele deveria aniquilar os amalequitas, mas ele não fez isso. Ele poupou Agag, poupou vacas, bois, cordeiros, vários animais, e Deus pediu ao profeta Samuel que fosse falar com ele, porque ele tinha feito aquilo. E por causa disso, Saul perdeu o reino que foi dado depois a Davi. Muito bem. Lembram-se de Amã, aquele da história da rainha Esther? Pois bem, foi ele que determinou ao rei Assuero uma data para a eliminação de Israel. Amã era agagita, descendente de Agag, amalequita. Muito bem, ao longo de toda a história, os amalequitas e os filisteus, e aliás hoje tem um outro nome, são os palestinos. Tudo indica que os palestinos são
os descendentes diretos dos filisteus e estão ali na faixa de Gaza, foram esses os piores inimigos de Israel. Por quê? Porque eles se opunham, na verdade, não apenas ao povo. Ao opor-se ao povo de Israel, opunham-se a Deus. Muito bem, é possível ver amalequitas, porque Amaleque não é mais um povo, não é mais uma pessoa, é um espírito. Então é possível ver amalequitas em toda a história. Eles estavam presentes, por exemplo, na reconstrução do templo por ocasião de Neemias. Eles estavam presentes na destruição do templo no ano 70 pelos romanos. Eram eles que estavam presentes nas cruzadas, que foram movimentos militares cristãos no sentido de ocupar a Palestina e ocupar Jerusalém e mantê-la sob o domínio cristão. Os amalequitas estavam presentes na Inquisição espanhola e portuguesa. E vejam bem, para completar este relato, em 1917, o governo britânico, através da declaração Balfour, uma carta de Arthur Balfour, secretário britânico para assuntos estrangeiros, que ele escreveu ao barão de Rothschild, que era o líder da comunidade judaica no Reino Unido, ele manifestou o seu apoio ao plano sionista de colonizar a Palestina e lá estabelecer uma pátria para o povo judeu. Pouco tempo depois, em 1922, a Liga das Nações aprovou o mandato britânico da Palestina. E Israel, então, pôde começar a pensar a voltar à Palestina. E começaram a fazer isso, até que com a chegada de Hitler ao poder na Alemanha nazista, sob o comando de Hitler, mais de 6 milhões de judeus foram mortos e impedidos de chegar à terra que eles queriam ter novamente como sua pátria, terra que havia sido dada a Abraão, Jacó e Isaac. Como eu disse, Amaleque não é um povo, é um espírito que tenta eliminar Deus da face da terra. Como que a gente vê a aniquilação ou a tentativa de se eliminar a Deus da terra? Simples, está presente nas escolas, está presente nos cinemas, na TV, nos governos, no evolucionismo, na filosofia. Mas olha, apesar de tudo isso, Amaleque, embora tenha sido eliminado como um povo, literal, não foi eliminado com relação ao espírito amalequita. E eu quero perguntar para você, tem algum Amaleque na sua vida? Parece-me que não. Alguma coisa te impede de chegar a Canaã celestial? Eu acho que não, a não ser que você seja o seu próprio Amaleque. Que você, pela sua própria maneira de ser e viver, esteja se impedindo de chegar a Canaã celestial. Como isso pode acontecer? Pare e pense você mesmo um pouco sobre isso.